Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos é, conversar sobre é, o motivo da visualização, né, de uma associação visual que descontrasta, né, a partir da união de símbolos, um, um elemento que vai segurar uma corda de contração em nossa sociedade, em nossa associação das linguagens. A gente vai conversar do porquê, né? Porque a gente precisa de insistir em estar na busca pelo rendimento de acertar na união desses símbolos, né? Porque, cara, não há nada igual do que um resultado bom, um resultado seguro. A segurança nos faz gostar, nos faz abraçar, nos faz incrivelmente flutuantes no sentido das sensações. Só que nada é barato assim quanto pensa. Para você nascer, você precisou de gradativamente, uniformemente, se dirigir entre as possibilidades dentro da sua mãe, se dirigir numa busca por rendimento de acessórios que iriam ligar em sua essência e iriam flutuar sobre você em uma formularidade. E prazer, você é uma formularidade, né? É uma imensão, você é uma imensão de unidades diversos, símbolos, né? Que simbolam e constituem, a partir de configurança, uma certa segurança associativa. E para você sentir-se, você demorou uns 9 meses para nascer. Então, e você ainda insiste em ser, né? Nessa individualidade de você dirigir agora na estação da virtude, né? No lado virtual. Então a gente precisa conversar, né? Desse lado, né? E esse lado é o lado ortográfico. Eu sei que tudo parece desmotivante dentro de um universo em expansão por conta de que todos os universos que estão paralelo nessa expansão, ou seja, estão dentro de paralelas, né? Eles aparecem por distância e por configuração de resolução, eles aparecem muito distantes ou próximos demais para que a gente exerça essa realização, essa conversão desse valor. Porém, é uma arquitetura de processos que salda o organismo insistir nesse valor, nessa apreciação, né? Porque por mais que as pessoas não valam de você valendo sobre isso, isso lhe faz valer em si mesmo no domínio de operação de contrações, buscando em você mesmo um motivo, uma formularidade para buscar uma certeza maior, né? Uma flutuação maior dentro desses preceitos. Então vamos andar
com os motivos certos, né? Vamos cumprimentar a forma certa com a base de dados, né, de uma autoridade. A gente vai estudar um artigo que nos vai apresentar o lado da ortografia e nós vamos nos discipularizar dessa versão que nos desenfrenta uma frequência de cognição conjunta. E aí a gente consegue escalar e saber quem está escalando, porque seremos comuns dentro dessa importabilidade. E aí o que acontece? É um esporte a gramática. Por que é um esporte? Porque estamos nós, né, nos importando para desapontoar um sentido, uma cooperação, uma realidade. E o prazer dessa realidade é você conseguir reagir e agir e estar equilibrado nesse registro. E aí o que é o equilíbrio? O equilíbrio é uma certeza. É um equilíbrio. Então o que acontece? Nós parametrizamos uma certeza pela rima de uma corda em notação. A notação, ela empreende nós em uma ilusão. E o efeito quântico do músculo em quadra de contração, jogar, objetivo de atender a uma viatura de rima em flutuação, nos faz conhecimento, né? Achar o equilíbrio desse volume de dado. Opa, ficou bem pequenininho aqui, né? Então vamos tirar aqui e vamos colocar nessa lâmina. Então o dado é um plano. E para nós estarmos no mesmo plano, a gente tem que elevar o dado ao comum. E aí, quando temos um comum para todos, ou seja, um comum grande, conseguimos ver os incomuns e diagnosticar, não é mesmo? Então, sabe a torre diagnostificá-los? Sabe o Senhor dos Anéis e as torres? Sabe a torre de comando? Esse modelo de torre, né? Torre nada mais é do que a mais alta parte, torre, é a mais alta parte de uma arte que interroga
utilidade. Ou seja, quando a gente tem produtos, né, a gente tem meios de produção. Meios de produção para um produto, né? Então, os meios de produção me levam a um produto. E os produtos são particularidades do meio de produção, desses meios de produção. E aí o que acontece? Isso vem sendo atualizado. E aí essa atualização parte das configurações de valores. São parcelas de utilidade. Então a sociedade, o idioma, a ortografia, que é a nossa base de investigar um dado, né? A gente está abrindo um dado aqui, ó. Nós estamos entrando nesse dado aqui, ó. Porque a gente precisa de interpretar o que esse produto, né, desimporta dar para nós. E aí o que acontece? Essa torre é como se fosse numa função de x, ó. A gente tem, ó, um plano. E desse plano é aonde que o produto está maior, né? Dependendo da função, qual que é a maior vantagem que a gente retira dela, né? Então, dependendo da função, qual que é a maior vantagem, a gente chama de torre. Então, a gente está em busca de ter o organismo sobre a reação que expressa nessa duplicidade aqui, ó. É uma expoente. R vezes R. E aí o que acontece? A gente faz do produto uma notação. E aí o que acontece? Esse produto sobre a notação vai sendo rimado, até que a rima vai sendo elevada. Elevada o que? Organologicamente. Como que isso acontece? Pelo impulso, pelo pulso de semelhança. O que é o pulso de semelhança? Ora, nós somos organismos que nascemos de uma mãe que semeou a gente, de um pai que semeou a gente. Então nós temos estruturas organológicas bem semelhantes. Faz assim para você ver. Você vai ver mão semelhante. Vai fazendo os movimentos para você ver. Nós realizamos movimentos semelhantes. Quando a gente diz a comunicação, a ação que vai comum vai expoentizando uma rima, e quando a gente pratica a atualização dessa rima e a gente elege, a gente faz facultativamente a graduação desses acordes de rima sob a pressão, cara, isso fica expoentizado ao organismo, de forma que o organismo, sobre um feixe de radiação, né, de RR som, ele já
Ele já diz aplica uma realidade transitiva. Então a gente tem um aplicativo e a gente tem um aplicativo orgânico, organológico, por conta da comum adicionar o som de um produto. Então agora vocês conseguem entender como que é importante a ortografia. Eu vou mostrar mais um dado que coopera para que a gente entenda essa importância, né? Soe essa importância. Esse dado é a palavra orto. Orto vem de princípio, origem, o processo de surgimento de um astro no horizonte do Sol. Então, orto vem disso. Nascimento de um astro, linguagem poética. Ok. E aí, olha que legal. E grafia representa para nós a escrita de uma palavra, escrita, transcrição. E aí, quando a gente tem essa função de traçar, empreender a comunicação, agora acho que vai. O que acontece? A gente se preocupa. E a preocupação é a organização. E a organização, como a gente tem essa partícula despartindo de nós, né? Ou seja, é como se a gente tivesse uma quadra de efeitos de partículas, né? Ou seja, a fala, a escrita, a matéria decomposta, né? Que a gente chama de produto. A gente tem a utilização. E aí a gente tem... Tudo isso nos gera mania, né? E aí, o que acontece? Se a ortografia é a origem, orto, então a gente coloca um P aqui, a gente tem uma pressão de origem, né? Se P para mim representa uma pressão, a pressão que origina esse estabelecimento pode me dar uma indexação. Então aqui, ó, pressão de origem. Do que? Da organização ou da reação de desorganizar o organismo por utilização. E aí, se a gente traçar um gráfico de função de x, uma função de x de segundos graus, ou seja, se a gente pegar esse ponto de pressão que grafar uma reação, a gente consegue fazer assim com ela, ó. E aí
A gente vai sempre fazendo assim, ó. E sabe o que que isso aqui representa para nós? Um decaimento de utilização. E aí esse decaimento de utilização me diz que aqui, ó, tá muito decaído. Mas o decaimento quer dizer que esse aqui é um F muito útil. O que que significa muito útil? Quer dizer que esse som vive na operação dessa pressão, que é a pressão de fora, né? Aqui, ó. Eu tenho essa aqui é a pressão de fora, aqui, ó, que a gente tem a porta e essa aqui é a pressão de fora, out. E aqui a gente tem o in, que é interno. E esse interno, ó, quando a gente pega isso daqui, ó, problemas de organização. E a gente faz isso daqui, ó. Ligou na tomada, ligou na tomada. Olha só o que acontece. Começa a energia começa a colorir o sistema aqui, ó. E aí aqui, ó. Opa. O decaimento faz com que o amarelo fique verde. Aí depois, no outro comprimento dessa onda, vai para azul. Aí no outro vai. Isso aqui, ó. O que que acontece? A gente tem uma escala e uma desescala de contrastes de energia. Mas esses contrastes aqui são decaimentos dessa ligação aqui, ó, do out para o in. Então, o que eu ligar aqui nesse do lado de fora que for dar uma pressão, que for fazer essa pressão aqui, ó, vai gerar num organismo uma desorganização X. Então, isso aqui representa a equação, né? É só você pegar o espectro eletromagnético que você vê. Espectro eletromagnético. Olha só. Então, o que acontece? Nossos receptores fazem soma de todas as interferências que se ligam aqui. A gente chama isso de sistema sensitivo, né? Que é o conjunto de todas as entradas de sensações diferentes. Então a gente pode colocar aqui pele, né? Vou pôr aqui, ó, sistema sensitivo. A gente tem pele, olho, nariz, boca, ouvido. E aí o que isso representa? Portas. Portas, né? E aí olha só o que a faculdade faz, né? Vamos ver aqui o que a faculdade faz. Vamos ligar um cabo aqui e vamos colocar uma serrinha aqui, ó. Param! A faculdade tem trabalhado para encerrar, né? Ou seja, apontar. Olha que legal.
apontar o que é o mais útil a partir da função de utilidade. E aí o que ela faz? Ela casa com essa função. Ela se aliança a ela. E aí ela ganha esse pacote de utilidade. Pack de utilidade. Na nossa vida a gente já tem muitos packs. Vamos ver o que tem de packs. Não é esse sistema de armazenamento de comunicação de imagens que funciona com banco de dados de exames que armazena imagens e formas DICOMs. Mas isso é incrível também, esse PAX, o PAX, né? PAX. Isso é incrível também, que é um sistema de armazenamento de imagem de hospital que comunica com todas as salas, o banco de dados. Mas a gente está falando de PACs governamentais, quer ver? PACs governamentais. Programa de investimentos coordenados. A gente tem vários PACs, né? PACs são pressões que são PACs são, olha só, são essa pressão que foi muito atendida e que já é imã de atração, já funciona, né? A gente já tem o X aqui, ó, que é bem útil na sabedoria. Então, sabe quando as pessoas riem da gente assim? Eu vou fazer aqui a mímica. Sabe quando as pessoas, os pais principalmente, eles dão aquela risada assim? Sabe? Tipo, ele não sabe nada ou ele ainda está aprendendo. É porque não tem dó, né? A dó, ela é um encurtamento, é um docinho que a pessoa ganha para amenizar. Mas é como se fosse uma é como se fosse um presente. É seu aniversário, então toma, dó. Eu tenho uma dó para você, um presente, um recado para você. É isso, porque todos nós, por sermos organismos vivos e desorganizados por receitas com esse comprometimento, nós estamos passivos a essa interpretação, a essa utilidade. Então, todos já sabem que você é útil, só que eles querem saber se você se utiliza dessa utilidade e qual que é o você ou o que você quer dizer ser mais útil. Entendeu? Porque você, dentro das configurações nascidas, é útil para tudo. Só que o que vão te dar dó para trabalhar? Eu vou te dar esse serviço aqui. É um presente para você, um trabalho. Esse trabalho aqui, esse presente vai te servir para edificar aquilo que você quer doar-se. Entende? Então, é isso. É basicamente isso. E ortografia, ela tem suas palavras escritas corretamente, só que ela também tem a condição de criar novas palavras. E você é uma criação nova, porque você tem uma identidade que ninguém mais tem. Você tem um nome que ninguém mais tem. Você tem uma forma que ninguém mais tem.
Por mais que a gente tenha a comunhão, você é um produto incomum. Parte de você diz comum, mas a outra parte te faz ser incrível e ser poder escolher, né? Por mais que hoje em dia existem ciências que até mesmo colocam em apuros de saber, né, antes da hora, aquilo que você é mais adequado por aparência, sabe? Porque a gente sabe que a aparência das pessoas, ela, por mais que ela seja uma unidade, a gente tem várias trocas no meio, principalmente as formas que a gente se alimenta, as formas que a gente cuida da, da nossa composição, o que a gente se veste. Tudo isso tem informações subjetivas que existem um lado direto no saber da autoridade, da utilidade, né? Tá vendo como que é rico essa engrenagem? Então a gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando resolução de processamento, porque o tempo ele não diz vive, porém ele destaca o útil de algo vivo, alguém que vive em função de uma utilidade. E a nossa utilidade é viver, não é mesmo? Só que viver em comum é a gente conseguir interpretar o comum, o algo em comum. Algo em comum. Então vamos lá, vamos entrar nesse algo em comum. O que é regras e exercício? Tá. O que é a ortografia? A ortografia estuda a forma correta de escrita das palavras de uma língua, do grego orto, que quer dizer correto. Orto. Orto. Correto. Então, se eu disser que isso aqui, ó, é um ser humano, eu tenho que parametrificar. Eu tenho que fazer um parâmetro para que você olhe para isso e faça assim, ó, parâmetro, isso mais parâmetro é igual a ser humano. Se eu não tivesse o parâmetro, né, que é esse igual aqui, se eu não tivesse essa passagem aqui, ó, que é um parâmetro, eu não poderia afirmar isso. Então, as cordas aqui, ó, elas conseguem afirmar, né? Você consegue afirmar com as notas, com as anotações. A gente tem vários tipos de nó. Muitos mesmo. E além disso, a gente tem vários tipos de nós e vários tipos de cordas. E aí a gente tem um universo DNAico, né? Ou seja, a gente tem essas estruturas que possuem uma certa ortofrequência. Por quê? Porque a gente sacrifica por parâmetro.
de assimilar a matéria e escrever. Escrever é um exercício de corrida, né? De atividade motora. Do grego, então a gente tem esse exercício do grego, né? A escrita. Ela se insere na fonologia, estudos dos fonemas, e junto com a morfologia e a sintaxe, são as partes que compõem a gramática. Além de ser influenciada pela etimologia e fonologia das palavras, no que respeita à ortografia, existem convenções entre os falantes de uma mesma língua que visam unificar a sua ortografia oficial. Trata-se de acordos ortográficos. Então, acordos. Olha os dois aqui, ó. Ortográficos. Convenções. Então, se eu convencer a pessoa de que uma fonética, que uma sintaxe, que uma formologia, que uma ortografia mas se eu fizer a convenção, se eu fizer um acordo para que isso seja elevado, seja descrito por ser humano, né? Se eu definir que isso é um ser humano, eu consigo que isso seja um ser humano interpretado, né? Então, o que acontece? Acontece que a gente dirige facultativamente a língua, né? E tudo isso para que a gente consiga uma resolução melhor de um produto, o produto da comunicação, né? Então, tudo isso vai desinserindo para nós um pavio. E dentro desse pavio, a gente busca os melhores danos lá. O que significa os melhores danos lá? Significa as melhores linhas de costurar segurança, os melhores proteínas, né? É a evolução proteica disso que vai desacender para nós, ó, os desafios que vão fazer com que a gente enxergue e goste mais da vida, né? Ou seja, aquilo que fica mais fixo, né? Qual que é a proporção, qual que é o acordo, como que a gente deve acordar isso aqui, desescalando essa matéria, né? Como que a gente deve costurar essa via para poder ter melhores rendimentos de passagem, de comunicação, de segurança. Tudo isso é definição. E a ortografia, ela navega em uma parcela disso para poder fazer com que ela consiga afirmar, ó, que essa é a melhor forma. Tá vendo? A afirmação. Por isso que a gente precisa de insistir nisso. Vamos lá, regras de ortografia. Então, a gente tem regras. Para auxiliar na ortografia das palavras que geram mais dúvidas, como palavras escritas com X ou CH. Então, o que acontece? Nós temos símbolos que geram, ao utilizar, dentro dessa vela que a gente viu lá, a vela que tem dados morfológicos,
fonéticos, ortográficos, que mais? Sintáticos. Essa vela, né, que disjuntor é potencial para poder ligar ou desligar luz, né, ou seja, parâmetros, ela existem alguns símbolos que vão passar aqui com mais dificuldade. E aí a regra vai mandar com que esses símbolos passem de uma forma que vai ser mais fácil, né? Porque a gente chama de receita. Receita para elas. Então é como se a gente tivesse um organismo, olha só. E que para aprender a controlar o organismo, o que acontece? Né? Ah, me ensina como é que você ensinou o seu filho a fazer tal coisa, né? Ah, a gente observou e fez assim, ó. Colocou cada um para observar certa coisa, né? E aí o que acontece? A gente foi desmontando aqui, ó, e foi empregando a faculdade, né? E aí olha só o que acontece. Faco da idade. Então, a gente tem a idade e a faca. E aqui. Com o passar do tempo. Então a gente tem essa. Mais ou menos assim que acontece. É igual eu desenhei aqui, né? Bom, e aí a receita é a regra, né? A regra para que um símbolo passe, ela pode ser quebrada? Pode, né? O parâmetro você pode acabar é, defeituando o parâmetro, né? E pode acontecer muitas coisas. Só que aqui, ó, para auxiliar na ortografia das palavras que geram mais dúvidas, como palavras como escritas com X ou CH, com H, com S ou com Z, G ou J, vamos estudar algumas regras. Regras. O uso do X e do CH. O X é utilizado nas seguintes situações. Geralmente depois dos ditongos: caixa, deixa e peixe. Depois da sílaba me, mexer, mexido, mexicano e palavras com origem indígena ou africana: xará, chavante, xingar. Depois da sílaba inicial em, enxofre, enxada e enxame. Então tá vendo, ó, a gente tem regras para o uso do X e do CH. Exceções. A palavra mexa, porção de cabelo, escreve-se com CH. Então a gente tem essa exceção pro XH. O uso do H. O H é utilizado nas seguintes situações. Então, o uso do X, do CH, o uso do H, no final de algumas interjeições, por força da etimologia e habilidade, hoje também comum, nos dígrafos, CH, LH, NH, flecha, vermelho, manha.
E nas palavras compostas por mini hotel, sobre-humano, super-homem. A palavra Bahia, quando se refere ao estado, é uma exceção. O acidente geográfico Bahia é grafado sem H. Então aqui a gente tem uma exceção. O uso do Z também, vamos colocar aqui o uso do Z. Nos adjetivos terminados pelo sufixo oso, osa, que indicam grande quantidade. Estado de circunstâncias: bondoso, feiosa, oleosa. Ah, não, é que é SOZ. S11. Nos sufixos sufixos, né? Essa, isa, que indicam origem, título ou profissão. Marquês, francesa e poetisa. Depois de ditongos, coisa, maisena, lousa, ditongos, né? Isa, coisa, maisena. Lousa. Na conjugação dos verbos por querer, por quis e por quiseram. Na conjugação dos verbos por e querer. Pôs, quis e quiseram. O Z, por sua vez, é utilizado nas seguintes situações: nos sufixos es, esa, que formam substantivos a partir de adjetivos. Magro, magreza. Belo, beleza. Grande, grandeza. No sufixo isar, que forma verbo atualizar, batizar, hospitalizar. O uso de G e de J. O G nas palavras que terminam em ágil, égil, ígil e ógil. A, E, I, O. O presságio, régio, litígio, relógio e refúgio. E nos substantivos que terminam em gen: alavancagem, vagem, viagem. O J, por sua vez, é utilizado nas seguintes situações: palavras com origem indígena e palavras com origem africana. Indígena, pajé, jerimum e canjica. Jabá, giló, jagunço.
A conjugação do verbo viajar no presente do substantivo escreve com J. Que eles, elas viajem. Ah, legal. Então, nessa situação, no presente do subjuntivo, a gente escreve com J, viagem. No verbo que no infinitivo contém o G, antes e ou I, o G é substituído para J antes do A ou do O, de forma a que seja mantido o mesmo som. Assim, afligir, aflija, aflijo, elegir, elejam, elejo, agir, ajam, ajo. Então aqui a gente tem algumas relações aqui, ó. No infinitivo, o infinitivo terminam em ar, i. O infinitivo não está relacionado com nenhum modo ou tempo verbal. É uma das formas nominais do verbo, podendo desempenhar a função de um verbo ou uma função de nome. O infinitivo. Aqui. A cidade Mogi das Cruzes escreve com G. A pessoa que nasceu ou que vive é chamado de mogiano. No entanto, a palavra mogiano existe de acordo com o dicionário, significa relativo ou pertencente à região que era servida pela antiga estrada de ferro mogiana de São Paulo, em Minas Gerais. Os usos das letras K, W e Y. K, W e Y. A língua portuguesa tem 26 letras, das quais são usadas em casos especiais o K, o W e o Y. A minha mãe, por exemplo, ela fez questão de colocar muitas letras especiais no meu nome, né? Olha que bacana. Siglas e símbolos kg, quilogramas, antropônimos. Então, siglas são coisas especiais, né? Antropônimos e respectivas palavras derivadas, originários de linguagem estrangeiras. Por exemplo, Kelly, Darwinismo, Darwinismo. Topônimos e respectivas palavras derivadas, originários de línguas estrangeiras. Kosovo, Kwaitiano, palavras estrangeiras não adaptadas para o português. Feedback, hardware e hobby. Que legal. Antropônimos, chama antropônimos e topônimos. Vamos ver aqui o que é. Nome de batismo, nome próprio de pessoas ou de ser personificado. Próprio de região, cidade, vila, povoações, lugar. Parônimos e homônimos. Há diferentes formas de escrita que existem, ou seja, são aceitas, mas cujo significado é diferente. Assim, estamos diante de palavras
parônimas quando as palavras são preenchidas na grafia ou na pronúncia, mas têm significados diferentes. Então, olha só, outro lance aqui do esporte. Parônimo e homônimo. Homônimo. Assim, estamos diante de palavras parônimas quando as palavras são parecidas na grafia ou na pronúncia. Então, parecidas na grafia e na pronúncia. Mas têm significados diferentes. Por exemplo, cavaleiro, de cavalos e cavalheiro educado. Então, qual que é o sentido, né? É um sentido aliteral, né? É uma aliteras. Não, deixa eu ver se é isso mesmo. Literal. Que reproduz exatamente a palavra por palavra de determinado texto. Então, vamos ver o que é literal. Isso. Que expressa de forma metafórica aquilo que é repetido, reincidido. É literal. De uma forma literal. Não, aliterada. Desculpa. De uma forma aliterada. Então, o que que acontece? A gente meio que a gente desesporta o efeito coligativo de uma palavra para outra, né? Ou seja, a gente desassemina, sabe por quê? Por razão de observantes, né? O observantes, ele consegue, sobre a assimilação, empreender-se organologicamente. Então, o camarada a gente pode fazer isso com palavras, ó. Comprimento, de comprimir ou cumprimentar. E aí aqui a gente tem o tamanho. Descrição, descrever. E aqui a gente tem discreto, né? Aqui, ó, bem parecido. Aí aqui a gente tem diferente, ó. Cavaleiro, comprimento ou comprimento. Comprimento, comprimento. Aqui, ó, descrição. E aqui a gente tem descrição. Discriminar e o discriminar, que são diferentes, ó. Discriminar, absolver e aqui distinguir. Emigrar ou imigrar. Ou imigrar. Então, na verdade, nem é uma palavra aliterada, como eu tava é uma palavra que tem o efeito realmente certo, porém elas são muito parecidas. A gente diz que isso é parônimo, né? O fonema, ele engana. O fonema. Continuando,
Por outro lado, podemos estar diante de palavras homônimas, quando as palavras têm a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Palavras homônimas. Tem a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Vamos lá. Cela e cela. Se a gente for falar cela, vai depender do contexto. Contexto discriminante. Então o contexto ele vai ter que ser discriminante para a gente saber interpretar sonoramente a cela, né? Cômodo pequeno ou cela de cavalo, cheque ou cheque, cheque de xadrez e aqui cheque de meio de pagamento, esperto ou experto. Então aqui a gente tem o experiente e o perspicaz. Russo ou russo, né? Russo da Rússia e russo é de pardo claro, cor. Taxar, de censurar, e taxar, de fixar taxa, né? Você determinar uma taxa. Então, olha que bacana. É uma pedrinha, é uma coisinha pequenininha, mas que desimplora uma diferença enorme. Palavras e expressões que oferecem dificuldades. Além das situações mencionadas acima e os casos de acentuação e pontuação, há uma série de palavras e expressões que oferecem dificuldades. São exemplos: abaixo, abaixo, onde, aonde, mas, mais, entre tantas outras. Então, se oferece dificuldade, é porque a gente precisa de colocar uma tomada de atenção, porque a pressão aqui, ó, é bem dificultante na hora que a gente for redigir, escrever. Então, vamos lá. Abaixo e abaixo. Leia mais sobre esse assunto abaixo. Posição inferior. Inferior. E aqui a gente tem, ó, olhou-me de cima a baixo, com um olhar de desaprovação. Relação com a expressão de cima ou de alto. De cima a baixo. Relação com a expressão. Expressão. Também temos o onde e o aonde.
verdade é aonde junto. Não sei onde deixei meus livros. Eu não sei onde deixei meus livros. Não sei onde deixei meus. Não sugere movimento. Aonde deixamos os livros? Sugere movimento. Então aqui é ausência de movimento. E sugere movimento. Mas e mais. Mas e mais. Eu falo, mas ele nunca me ouve. Então a gente tem a ideia de porém aqui. Porém. E aqui, ó. Isto é o que mais gosto de fazer. Aumento de quantidade. Aumento de quantidade. Então aqui a gente tem uma adversativa, né? Uma função de adversidade. Para diminuir dificuldades com a ortografia é preciso estar atento e se familiarizar com ela. Isso aqui, ó, leva anos. Isso é possível somente através da leitura e da prática, e mediante a consulta de um bom dicionário. Eu vou falar com vocês. Muitas pessoas, elas são dependentes, porque é normal que o ser humano ele tenha dependência. Dependência é inteligência. É inteligência. Você afirmar que tem dependência é inteligência. Porque é assim que as coisas funcionam. É a partir da dependência, é da necessidade. Porém, toda dependência ela tem um limite. Ora, o mundo depende de você, mas de forma limitada. Entendeu? Então, todas as relações do mundo são específicas e precisas pela dependência que elas assumem. Então, assumir dependência é muito importante. Só que, como que a gente vem assumindo ela, está mudando, né? Porque quando as pessoas criam hits de denunciar vergonha pelo esse processo, eles dificultam, eles queimam o sigilo do efeito, né? E eles bagunçam a casa, bagunçam a realidade que a casa é, porque a casa é uma dependência, é um processo dependente, né? Quando alguém dentro de casa não aceita a dependência, dificulta a familiaridade do processo do apego, né? E aí esse camarada não resiste, não consegue residir. A resistência baixa. É como se você mexesse na resistência do cômodo e incomodasse a média. E aí, cara, é complicado porque nós atualmente vivemos em processos de configurações constantes. Um volume de configuração muito alta tem desenvolvido, né, as pessoas. E aí a falta de sabedoria, né, sobre essas instalações
às vezes deixam as pessoas no privado, né? E então o que que acontece? Esse privado das pessoas desinformam a elas uma certa diferença, só que é uma diferença sintática, no sentido somático. É como se os aplicativos sistemáticos delas, né, as portas, elas meio que estivessem obstruídas por pulsos de falha, como se elas estivessem emitindo uma falta de. Só que elas têm tudo. Você tem tudo. Por que que você está sendo pisado, obstruído por uma falha por uma falta de? Tenha dó de si mesmo e desafirme essa falha, essa falta de. Deixe de sentir falta de. Por quê? A falta de é porque você tem tendenciosamente praticado um desejo que é um desejo que às vezes está descooperando com os parâmetros que você tem em mãos, né? Dentro dessa realidade de parâmetros que a gente vive. Né? A gente tem os sinais, todos esses trâmites. E isso pode dificultar você a, a ter uma melhor relação com a ortografia, né? Com a familiaridade desse processo. Muitas pessoas descooperam com as ações, com os estados, com os arranjos, com a vida mesmo, com todos os processos, porque elas têm medo. Né? Elas emitem um medo que às vezes é uma falha na sua vontade de realizar algumas tarefas, por exemplo. E aí todas as pessoas elas têm esses preceitos. E aí o que que acontece? Acontece que todos nós somos levados a um comum para a gente meio que saber das dificuldades e saber que algumas pessoas já conseguiram vencer e se espelhar nos vencedores. A gente não pode se espelhar nos derrotados, dentro de processos objetivos, né? Quando a gente tem objetivos, a gente precisa procurar os vencedores. E, e a gente tem muito problema nessa tal da procura, né? As coisas não foram organizadas de forma que a gente consiga realmente saber se a pessoa realmente é um vencedor ou não, se realmente esse é o objetivo, né? A gente tem muitas dúvidas nesses pacotes, né? E a gente às vezes duvida até da duvida da é, duvida da caridade, né? Porque sei lá, é, é estranho, né? Você vê as pessoas ajudando assim, e aí você entende que você nunca ajudou assim, nunca teve formas para você ajudar assim, isso e aquilo. Você vê as pessoas, às vezes, dentro de uma ajuda que a gente recebe,
a gente guarda uma falha que em algum determinado momento pode acontecer, né? É complicado, cara. Isso é tudo muito complicado. Mas, né, a gente tem esse rendimento de resolução até então e para muitas pessoas tem prestado e dentro da garantia do português, né, dessa disciplina e dessa arte de brincar e, e encontrar resolução de organização, teoricamente a gente tem essa afinação e aí ela consegue descortar muita muita variação e entregar cada vez mais coisas mais objetivas. Eu não sei, depende do processo de comunicação, porque é, a gente tem várias pessoas e geralmente as pessoas elas são desorganizadas durante a vida para acreditarem que a objetividade ela é, como se diz, ela é eficiente, né? E aí é uma, isso é uma resolução muito enganosa no sentido da amizade, né? Porque a eficiência depende do quê, né? E cara, a melhor eficiência é quando você consegue ser amigo do processo, né? Observar, atender, não pular etapa. E aí as eficiências que a gente vê hoje em dia não conseguem ser amigo nem de si mesmas, né? E aí as coisas ficam assustadoras, né? Ficam impotentes no sentido do sabor, do gosto, né? Elas ficam muito pulando, né? Não ficam não ficam corajadas para se dizer amigas e abraçarem as causas, né? Passarem tempo e encontrarem uma utilidade, porque a utilidade é um encontro insistente, né? E é isso que a gente conseguiu conversar, refletir. A ortografia é muito importante, por mais que pareça ser chato, essas regras elas conseguem ser muito fortes no sentido da definição, né? Da qualidade de definir e resolucionar os contrastes de, de rendimento das imagens, porque a gente consegue transduzir esse modelo para vários outros modelos de produção. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!